Oi, Professora, Mariana, tudo bom? Pode falar, quem quer falar, Gustavo ou a Mariana? enquanto eu tô tendo essa aula, eu tô tendo outra aula ao mesmo tempo. A avaliação vai ser agora, nesse tempo, quinta-feira, 6 horas, ou vai ser Não, sexta-feira, não nove e vai meia, ser. que é Não, aquele não. horário? Não, não. Ela é uma disciplina assíncrona. Então, assim, o que foi combinado no departamento? As aulas seriam gravadas. Então, eu vou sempre disponibilizar. Peraí, deixa eu fechar aqui o da Mariana. Eu vou sempre disponibilizar para vocês uma aula, e aí você pode assistir em qualquer horário. Eu estou marcando essas aulas assim para a gente se conhecer melhor, para a gente trocar uma ideia, aí às vezes uma aula de dúvida, e eu vou marcar em outros horários, não só nesse, porque nessa semana eu podia nesse horário, tá? Então, se você não puder assistir, não tem problema, vai estar lá no YouTube. Você já se inscreveu lá para poder receber a Já, notificação? Eu fiz uma sim. lista para microeconomia e vou fazer uma lista para macro e vou postando ali os vídeos e tentar marcar em outros horários. Você está vendo um doc aqui para você fazer uma chamada de hoje? Entra nesse Não. doc aqui no chat. Escreve o seu nome, seu e-mail e sua preferência de horário, que eu vou tentar ajustar um horário para o Tá. máximo de pessoas, tá? Mas não é quinta-feira à noite, não, tá bom? A gente vai conversando e tentar marcar no outro horário. Obrigado, Deixa eu dar... professora. Obrigada pela presença, por abrir a câmera. E eu acho que já tem bastante gente aqui, 50. Ontem tinham 100 pessoas na sala. Eu vou compartilhar minha tela. Quem já quiser e puder ir preenchendo aí a presença, eu agradeço. Tá aqui de novo, mandei para quem entrou depois. Alô, boa noite, professora. Opa, Vinícius, tudo bom? Eu entrei agora, eu tô meio confuso. Primeira vez usando o Zoom, eu escutei você falando meu nome, Oi. Claro que eu tô vendo você entrando, eu falei, vamos dar boa noite pra galera. Eu coloquei aqui do lado, no chatzinho, um link para presença, para eu botar, para você me botar seu nome, seu e-mail, para eu confirmar o seu e-mail tudo direitinho, e tem um campo de opção para você me dizer qual é a preferência do horário. Eu vou explicar direitinho agora como é que vai funcionar isso. Sim. Ok, tô bem Professora. confuso. Professora, Professora, tá me escutando? Oi, tô te ouvindo. Só te fazer uma pergunta. Você foi professora da Veiga de Almeida? Eu sou professora da Veiga ainda. Por É quê? porque eu tive aula com você lá. Jura? Não acredito. Engenharia de produção ou contabilidade? Engenharia de produção. Qual a matéria que você fez comigo? Acho que você me deu ferramenta de estatística, não foi? Para Foi. engenharia de produção, acho que era essa matéria. Foi. Olha, já tem... Tinha macro e tinha ferramenta de estatística. Você chegou a fazer micro e macro, que é conjuntura, ou não? Não. Eu fiz micro, mas não fiz macro. E não fiz conjuntura porque estava dando conflito de horário de grade. Caramba, então você foi em que ano, você lembra? Pô, acho que 2019 não, acho que foi 18. Ai, tadinho, então você sofreu na minha mão, porque foi presencial, né? Sofri, professora. Sofri bastante na sua mão. Sua prova, sofri bastante, pode ficar tranquilo. Só para deixar todo mundo alegre, todo mundo feliz. Só para deixar todo mundo avisado aí já. Né, a minha prova é uma beleza. Então, galera. Ótima. É isso aí. Tem graças a Deus que vocês estão online. Estou feliz, Felipe, que você está de novo, tá numa outra universidade e está aqui comigo de novo. Tá bom? Pode ser que agora é mais fácil, porque não tem prova. É só trabalho. Então é isso. Na verdade, tem prova sim. A A3, se você não fizer as atividades, eu vou explicar direitinho. Tá bom, valeu. O Said está aberto, galera. Pode fechar. Ô, Barbosa, que malvado. Essa matéria quase não abre. Se você fizer Said, você vai ficar 2 anos esperando essa matéria. Alguém me fez uma pergunta aqui sobre os vídeos, já assim, para acompanhar. Todo o conteúdo está lá. Eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar. Deixa eu dar um... Que ódio! E a minha cuidado aí, gente, que eu estou ouvindo, hein? Pelo amor de God. Não sei quem foi aí. Tapa o áudio, por favor. Deixa eu dar um share aqui. Professora. Pode falar, meu caro. Nessa lista de presença, tem que colocar o e-mail institucional ou é qualquer e-mail? É o e-mail que eu vou em contato com você. Tá ótimo. Tá? Porque o intuito aí é realmente... Ai, peraí. O intuito aí é a comunicação. O que você mais olha. Ok. Tá bom? Acredito, você é chato isso aí também. Professora, você acha válido criar um grupo de turma para a gente se mantendo avisado, assim, alguma coisa do gênero?
a outra turma criou um grupo de WhatsApp. Você tem como criar? Não sei, alguém aí, porque eu não posso participar. Então, como é que vocês vão falar mal de mim? Ah, faz Né? sentido. Faz sentido. Então, faz aí para poder falar mal de mim. É porque eu tô dirigindo, voltando do trabalho, eu só tô perguntando assim, às vezes eu não consigo escutar, desculpa. Não, alguém aí vai criar esse grupo, né? Tá bom, valeu, professora, obrigado. Nada, vai escutando aí. Cuidado, não quero você acidentado aí não, pelo amor de Deus. E tu tá dirigindo? Tô dirigindo, mas tá tranquilo. Então para de me olhar. Só ouve aí o áudio, por favor. Já é, professora, valeu. Quem fez o Said aqui? Minha matéria não aparece, meu Deus. Se alguém tiver o link, manda aí. Deixa eu... Mariana, você fez Said? O que você falou aqui que eu não entendi? Não consigo achar ainda aqui. Então, todo mundo me vendo? Todo mundo vendo a minha tela? Professora, só mais uma coisa sobre... Felipe, Desculpa, só sobre o grupo pode da falar, turma. meu querido. Eu tô super feliz de encontrar você de aula. Só não fala mal de mim, tá? Hoje só Não, tranquilo. conta mais, tá bom? Não conta mais nada. Só hoje. Tá bom, hoje eu te dou essa badge, pode ser? Tá? Vamos lá, professora, só uma coisa. Quando alguém criar o grupo... Quem criar o grupo... Então, quando alguém criar o grupo da turma, você pode enviar pra gente por e-mail esse link, às vezes, porque vai que algumas pessoas não estão presentes na aula, por não poder participar. Posso sim. Se alguém me enviar o link de micro, eu já envio de micro também. Deixa eu começar a falar então aqui um pouquinho, tá? Valeu. Dúvidas? Aí podem levantar a mãozinha, tem um mecanismo para levantar a mão para tirar dúvida, mas eu vou começar explicando para vocês sobre essa disciplina. A gente está fazendo a disciplina de macroeconomia, turma 1, 2 e 3. Por isso que todo mundo tem horários diferentes. O que aconteceu? Essa disciplina é difícil de abrir porque não tem professor suficiente. Aí o departamento de contabilidade, de administração e de economia fizeram uma reunião e decidiram que essa matéria tinha que abrir, porque alguns alunos precisam se formar e essa matéria é obrigatória. Mas o único jeito dessa matéria abrir foi dessa forma, porque são 170 alunos. Se fosse presencial, eu precisaria de pelo menos uns 5 professores para dar essa disciplina para vocês. E como está nesse período crítico e a aula pode ser assíncrona, a decisão foi unânime nos departamentos de que ia ser assim. Então, para que vocês tivessem a oportunidade, os 170 alunos de micro, 170 alunos de macro, tivessem a oportunidade de fazer essa matéria, ela vai ter que seguir desse jeito. Então, tem 3 turmas, por isso que o horário não bate, vocês estão um pouco confusos, mas eu vou explicar direitinho hoje como é que funciona. Então, é a macroeconomia da aula de hoje. De ontem eu já dei aula de micro e eu vou explicar para vocês como é que vai ser o esquema do curso, que é o mesmo esquema do de lá. A aula do semestre, ela será assíncrona. O que quer dizer isso? Tudo que é conteúdo vai estar gravado. Quer seja essas reuniões nossas aqui, quer seja só aula de conteúdo. E tudo vai ser postado no AVA, que é o sistema de vocês. Eu ainda não tenho acesso ao AVA, já estou tentando desde a semana passada o acesso ao AVA, não consegui ainda. Mas assim que eu conseguir, a gente vai se comunicar melhor. Por enquanto, eu estou mandando e-mail e peço para a secretaria botar os anúncios para vocês lá. Então, a aula vai ser assim. Eu marcarei encontros virtuais pelo Zoom mesmo, porque o Zoom eu consigo olhar para vocês, eu quero ver vocês, eu quero conhecer vocês. As minhas aulas são participativas, eu não dou uma aula onde eu só falo e vocês anotam. Então, assim, vão participar, eu quero experiência, quero trocar experiência com vocês. Mas todo mundo aqui tem coisas para agregar, para contar de experiência. Isso faz com que o conteúdo entre muito mais fácil. Obrigada, Ana, por passar a lista de presença. Então, eu vou marcar quinzenalmente ou semanalmente. Nesse caso, semana que vem eu já vou ter uma reunião para tirar dúvida de uma atividade que eu passo hoje. Essa atividade vai ser para entregue só no dia 16. Então, quem não conseguir participar vai ver pelo YouTube. No dia seguinte eu coloco, assim como eu coloquei a de micro, eu vou colocar hoje. Toda semana eu vou enviar links com vídeos e matéria, enfim, que vocês precisam assistir e fazer alguma atividade. Todas as atividades vão contar ponto, então assim, a gente não vai ter uma avaliação única para a prova 1 e para a prova 2. A gente vai montando, fazendo atividades ao longo do semestre, e aí o somatório vai dar 100% da A1, depois 100% da A2, e quem passar está livre, quem não passar, aí que entra a questão do Felipe.
do Felipe, que já teve experiência comigo. Uma prova. Porque, assim, eu estou te dando a chance para fazer a avaliação 1, a chance para fazer a avaliação 2. Se você não agarrar essa chance, bater no peito, jogar para frente, você tem que fazer uma prova. A minha prova vai ter tempo de execução e não é uma prova fácil. Então, conselho da tia. Professora, se me permite a interrupção, galera, façam um trabalho, tá? Obrigada. Pronto, já, ó, Felipe, você já falou tudo que podia falar. Então, assim, não deixem de fazer o trabalho. Eu vou dar uns 4 trabalhos, tipo, um valendo 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, para somar 10 ou 25, enfim, 25%, mais ou menos 4 trabalhos para cada uma dessas avaliações aqui. Eu vou fazendo. Vocês vão ver como é que é um trabalho hoje, eu vou mostrar. E a prova de 50 minutos para quem for para a prova final. Então, assim, aqui tem tudo para vocês passarem sem prova final, tá? Eu vou dar ponto extra de participação. A professora, mas como assim participação se não é obrigatório, chamada, nanana? Tudo conta como participação. Abrir a câmera conta como participação, fazer pergunta conta como participação, falar comigo, contar a experiência, fazer perguntas pertinentes conta como participação, trocar e-mail com dúvida, comentar alguma coisa no vídeo que seja relevante. Então, assim, toda forma de interação entre vocês e a minha pessoa vai valer ponto extra. Quem sabe aquele pontinho para vocês não irem para a prova, tá? Então, se esforcem aí, me ajudem também a fazer uma boa aula, porque para fazer uma boa aula, eu preciso da participação de vocês. Eu não consigo olhar muito o chat e ler e falar, então por isso que eu prefiro que falem, que liguem o áudio e falem, se possível, abram a câmera, tá bom? Então, mas quem sou eu? Quase ninguém aqui me conhece. Felipe me conhece porque foi sorte do destino. Pode falar, Flor. Eu queria perguntar uma questão técnica aqui, antes da senhora se apresentar, é sobre a presença. Se não conseguir participar, como que fica? Se por acaso não puder participar da aula? Como assim? Participar, a questão de aqui? A lista de presença para poder ganhar... Não é obrigatória a presença. Ah, tá bom. Obrigada. A presença e / participação é um ponto extra, mas não é obrigatório. Tá bom? Então, assim... se você puder participar, vai ser melhor. Essas aulas, assim, onde a gente troca informação, são bem melhores do que as aulas gravadas. Se você puder participar, beleza, mas se não puder, não vai te influenciar em não passar ou passar na matéria, tá bom? Tranquilo, obrigada. É só fazer a atividade. Professor, uma dúvida. Pode falar. Sim, quero. A Pode pessoa falar. que não puder participar do evento, enfim, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você me escuta? Escuto. Pode falar. A pessoa que não puder participar, o trabalho vai estar lá no AVA, mesmo você não tendo acesso ao AVA, né? Vai estar lá no AVA, eu vou mandar por e-mail, enfim, vocês vão receber a atividade, tá? Vocês vão receber os links para os vídeos e as atividades, tá bom? E também tiro... Peraí, só um minutinho. E também tiro dúvida pelo e-mail, tá? Eu vou tentar fazer um cronograma de atividade para vocês ficarem mais ligados, assim, tipo, ficarem mais atentos. Tá bom? Perfeito. Pode falar. É a Ariane que quer falar? Jailton. Vai, Jailton, tudo bom? Pode falar. Tudo bem? O que acontece? No AVA, eu tenho lá a turma de microeconomia. Agora, essa de macroeconomia, como eu entrei depois, ainda não está aparecendo no AVA. Você se inscreveu? É porque, no caso, eu entrei por saída nela. Então, não sei como vai fazer. Eu entrei por substituição, entendeu? De disciplina. Tá. Você recebeu o e-mail, não é isso? O e-mail, sim, eu recebi isso, o e-mail. Então, acho que eles vão incluir lá o seu nome, porque eu pedi à secretaria a lista de quem estava inscrito, e eles mandaram a lista com o seu e-mail, então. Tá okay. Acho que vai abrir lá também. Deve estar o mesmo Provavelmente problema. pode ser porque isso ainda está aberto e eles ainda estão em processo. Deve ser. Pode ser. Mas eu entrei sem ser pelo site. Professor, eu entrei sem ser pelo site e também não está disponível no AVA para mim, não, a turma. Ainda vão finalizar aqui a Lara falando. Eu acho que sim. Vamos esperar mais até semana que vem para ver se já aparece para todo mundo. Senão a gente entra em contato com a secretaria, tá? Tranquilo. Beleza. Quem sou eu? A minha experiência, eu vou falar um pouquinho aqui. Quem já participou na semana passada, ontem, sabe. Eu formei na UERJ, eu sou aluna da UERJ em 2003, eu fiz economia, fiz mestrado, e o meu doutorado foi na engenharia, lá na PUC Rio, e atualmente eu dou aula na UERJ,
na UVA, na Veiga de Almeida, onde eu dei aula para o Felipe, e na Cândido Mendes. Eu já dei aula na UFRJ, a UFRJ, lá na Rural, lá longe, far away, sabe? Muito longe para chegar lá, eram 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Meu dia era assim, eu pegava o metrô até Coelho Neto, né? Aí Coelho Neto pegava aquele ônibus, que era um babado, e assim, tinha até assalto no ônibus, uma loucura total. Quem já pegou esse ônibus sabe como é que é. Mas aí eu fiquei pouco tempo, fui professora substituta lá, depois eu entrei na Veiga de Almeida em 2017, fiquei até hoje, não voltei para lá, e já fui economista da Funsex, que é a Fundação de Comércio Exterior. Trabalho nas áreas que eu mais atuo em questão de pesquisa, a microeconomia, tecnologia, eu gosto muito de tecnologia e indústria 4.0, sociedade 5.0 e mercado das novas finanças, vamos dizer assim, que trabalha com ativos digitais, criptoativos, fintechs, enfim, a economia do token, eu gosto muito dessa área, trabalho nela também, estou terminando um livro que eu vou lançar e daí eu mando para vocês um link do livro para vocês, para quem tem interesse em investimento de alto risco, para estudar um pouco. Trabalho com comércio internacional e com finanças comportamentais. Finanças comportamentais é juntar a economia com a psicologia e estudar como que o ser humano age, toma decisões econômicas, compra, vende, tudo isso. Aí eu passei aqui até por esse slide aqui, o pessoal falou assim, caramba, mas por que tem a Shopping Tijuca, Rio Branco aqui? Aí eu lembrei daquela frase que tem lá nas blogueirinhas que falam, né, quem vê close não vê corre. Então esse aqui é o meu close, um mundo maravilhoso onde eu trabalho hoje, eu amo, eu sou professora porque eu amo ser professora. Bom, todo mundo sabe que ser professor não é por dinheiro, né? Porque dinheiro não paga o esforço que a gente faz para ser professor, mas é por amor mesmo. Mas eu já tive meu corre, que é o que vocês estão vivendo agora, a época da graduação, foi um perrengaço para mim. Já vendi celular da Vivo, já trabalhei em banco, já trabalhei no Santander, já trabalhei no BMG, já trabalhei na Rio Branco, então já fiz muito corre para chegar aqui hoje. E o que me fez chegar aqui? Foi a faculdade. Então, se hoje eu estou no close, né, fazendo o que eu gosto, sendo feliz, foi por conta da minha luta na graduação. Então, a graduação foi o que quebrou essa corrente e me jogou num mundo melhor. Então, eu sei que vocês estão no corre, eu sei que é difícil pra caramba fazer faculdade, trabalhar, fazer faculdade, estágio. Faculdade nessa pandemia eu nem tenho ideia de quanto é difícil mentalmente para vocês estarem fazendo tudo isso e vendo, né, como o país está, como o mundo está. Então, isso aqui é só para mostrar que eu também já passei por aí, por onde vocês estão. Também tive assistência e o meu objetivo aqui é fazer a vida de vocês melhorar. Então, assim, a vida de vocês melhorar com conhecimento, porque a única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento, beleza? Então, já tive meu corre, hoje eu estou no meu close, fazendo o que eu gosto, graças a Deus, e estou super feliz. Para quem quer me conhecer melhor, aqui a plataforma Lattes, que é onde estão as minhas pesquisas, o que eu trabalho, o que eu publico, os congressos que eu vou. Tem o Instagram, que é a rede social, que aqui é a parte da fofoca, a parte da menininha, de postar foto, enfim, mas eu falo com o aluno bastante por aqui. Falo bastante com o aluno por aqui. Tiro dúvida, posto coisas interessantes, cursos. Aqui tem o YouTube, que eu quero que vocês se inscrevam para receber as notificações, que as aulas vão estar todas lá. E o LinkedIn. Que é onde eu sou... eu aceito os alunos e passo vagas de estágio, vaga de emprego, o que me mandam eu estou divulgando lá para os meus alunos. E textos também interessantes. Então, para quem quiser, o QR Code, esse é o site, o meu YouTube, para vocês se inscreverem lá. A lista de presença, quem não deu presença ainda aí? Eu não coloquei ainda, mas por causa da parada de horário que você disse que ia explicar. Oi, professora, boa noite. Não dei a presença. Boa noite. Aqui no Google Forms, aqui, ó, a Ana já mandou de novo. Tem também esse QR Code que está aparecendo. Se você quiser fazer pelo celular para adiantar, pode só fotografar, abre a câmera, fotografa o QR e faz a presença. Beleza? Pode falar, Mayara.
eu não tava conseguindo abrir o link, então é só pelo... Não sei, aí eu entrei pelo celular e mandei, não sei se apareceu para você. Ah, você fez pelo QR Code? Não, eu fiz pelo link através do celular. Tá, no final da aula eu confirmo se você tá na lista, tá bom? Tá bem, obrigada. Giovana, boa. Deixa eu te falar novamente, porque que é exatamente aqui nesse slide. As aulas são assíncronas, elas não serão todas as quartas, nem todas as quintas. Elas não terão dia e nem horário. Elas ficaram gravadas, porque existia uma demanda enorme de alunos para essa matéria e não tem professor suficiente. Então, eu peguei esse desafio, que é dar aula para 170 pessoas, tanto aqui quanto em micro. Então, a aula tem que ser assíncrona, não tem como ser de outra maneira, porque senão precisaria de pelo menos 4, 5 professores para cada uma dessas. E a gente não tem professor para tudo isso. Por isso, as aulas vão ser gravadas e alguns encontros eu vou mandar o link para a gente participar aqui. E aí, quando você fizer a sua chamada, botar seu nome lá e tal, bota uma preferência de horário e dia bem ampla, se você puder, para a gente tentar marcar com o maior número de adesão possível. Tá bom? Dá um ok aí, um joinha, ou então fala, Giovana, se você entendeu, por favor. Professora, então nos comentários é para botar a hora e o horário. O que você puder, Lívia, para me ajudar. Bom, obrigada. Para que eu possa marcar um melhor horário, tá? Professora, tá vendo? Tudo vai ficar gravado, tá bom? E aí lá no AVA e por e-mail vocês vão receber os links. Fala. Alô, alô? Oi, dá tô te ouvindo. Aham. Aqui eu coloquei, eu cheguei... Humbert, super chique. É que eu coloquei uma coisa completamente irrelevante no comentário, porque eu meio que peguei o bonde andando, sabe? Aí eu refaço lá essa presença. Melhor. Cara, o que aconteceu às 7 horas da noite? Bateu, meu robô ligou. Pera aí só um pouquinho, que eu tenho um robô, eu expliquei ontem. Todo dia, às 7 horas da noite, meu robô liga para limpar o chão. Porque aqui em casa, depois que começou essa pandemia, foi uma guerra total entre eu e meu marido, que ninguém queria arrumar a casa, ninguém queria tirar pó, ninguém queria varrer. E aí a gente chegou no acordo do robô. Foi a melhor coisa que a gente fez. Porque todo dia, 7 horas... Todo dia, 7 horas, ele liga, e aí ele varre, depois ele passa pano, e depois ele volta para a casinha dele. Surreal de bom, viu? Super maneiro. Peraí, só um pouquinho que eu vou lá desligar. Deixa o computador ligado, deixa ele ligado. Poeda, comanda o link do formulário aí para assinar a presença. Prontinho. Quem puder criar um grupo de WhatsApp para facilitar a comunicação entre vocês, já foi aqui. Já criamos, já está aqui no chat. Então, vamos lá, vamos ao conteúdo. Vamos falar um pouquinho de matéria, falar um pouquinho sobre o primeiro tópico aqui. Professora, só um segundo. Eu não sei se a senhora falou, mas conforme as avaliações, como vão ocorrer? Ah, tá. Você chegou depois, né? Foi isso? Cheguei sim, atrasado um pouquinho. Avaliação 1 e avaliação 2 são somatórios de atividades que eu vou mandar para vocês. Hoje, por exemplo, eu vou mandar uma atividade, vocês vão fazer até o dia 16. E aí, a gente vai somando atividades até formar 100% da nota da A1. Depois, a gente vai fazendo atividade para somar. Já passei a lista assim, que é ali um minutinho. Vai fazer a atividade para somar a nota da A2 e vai fazer a média para ver quem passou, quem não passou. Quem não passou, aí vai fazer uma prova. Tá bom? Molezinha. Nunca foi tão mole passar com a tia Dai, tá? Tudo bem, então, obrigada. Nada, mas se você tiver alguma dúvida, essa aula vai ficar gravada lá no YouTube, aí você reassiste lá, tá bom? Professora, boa noite, tudo bem? Boa noite. Em questão, eu não sei se alguém já te perguntou, porque eu só consegui entrar na aula agora, porque hoje eu tenho curso nesse horário. Uhum. Aí eu queria saber se você vai cobrar presença, porque senão eu vou ter que cancelar a matéria. Não tem presença, porque é um curso assíncrono, como eu expliquei lá no início, Bia. Então, não tem presença. Eu vou dar ponto extra de participação para quem participar, para quem conseguir fazer um comentário ou, enfim, tirar dúvidas pertinentes. Aí eu vou fazer isso para ajudar ninguém a ir para a prova final. Tá
Sim, mas as aulas vão ser às quintas mesmo ou vai voltar às quartas? As aulas foi uma exceção. As aulas são assíncronas, elas vão ficar gravadas. Não é assim, alguns encontros vão ser assim, como esse. Por exemplo, eu vou marcar um na sexta-feira para tirar a dúvida de quem tiver dúvidas da primeira atividade. Aí, eu comecei com uma aluna, ela deu a ideia de fazer de manhã. Eu vou fazer meia hora de manhã e meia hora à tarde. Para quem puder de manhã, mas quem puder de tarde, fazer 2 horários, tá bom? Mas já tá então, obrigada. Lá no AVA, tá? Tá, ok. Obrigada, professora. Só fiquei nessa dúvida mesmo. E eu vou ter que sair da aula porque eu vou voltar pro curso. Eu saí só para falar com você rapidinho, tá? Beleza. Então, obrigada, desculpa aí. Amanhã de manhã ela já vai estar lá no YouTube, tá bom? Já vai estar gravada, né? Tá, ok. Obrigada. Tá bom? Tchau, Bia. Até mais. Até. Vamos começar o conteúdo aqui rapidinho. Meia hora era o que eu esperava. E agora mais meia hora de conteúdo. No máximo 40 minutos. E a gente termina a primeira aula. Eu quero que vocês me ajudem, façam comentários, assim, abram a câmera. Me ajuda a fazer uma aula boa. Porque a aula não depende só de mim. Depende de todo mundo, tá? Quando for fazer um comentário pertinente e tal, por favor, me ajudem. O que é macroeconomia? Então, o que a gente vai tratar aqui nesse curso? Ontem foi o de micro, esse é o de macro, que é análise macroeconômica. Trata da evolução da economia como um todo. Não, é aqui, cara. Relaxa. Aí. Deixa eu botar um mudo aqui, beleza. Algumas pessoas. Entendi, né? Trata da evolução da economia como um todo, analisa a determinação e o comportamento dos agentes agregados. Eu quero saber se vocês estão ouvindo, porque tem um vídeo para vocês assistirem. Só me dá um ok, tá bom? O que são microeconomia e macroeconomia? A economia estuda como as pessoas decidem usar poucos recursos para satisfazer vários desejos. Mas por que ela se divide entre microeconomia e macroeconomia? Pense assim, enquanto a macroeconomia olha para o todo, a micro é mais específica. A macroeconomia lembra a visão panorâmica de uma floresta. Sem se preocupar com cada representante da fauna e da flora, foca em características gerais da floresta ao longo do tempo. A microeconomia analisa minuciosamente todo o ecossistema dessa floresta. Troca a visão do todo, do funcionamento do conjunto, pela maior riqueza de detalhes. São temas da macroeconomia, por exemplo, a inflação, as contas públicas, o PIB, o desemprego, essas coisas. Já a microeconomia presta mais atenção, como dissemos, em detalhes, nas diferenças quando eu clico de salários entre mulheres e homens, nas decisões de produtores e consumidores, no funcionamento de cada setor na economia, entre outras coisas. Vamos ver se você entendeu. Quando sai na TV que o Brasil é menos competitivo que outros países, essa discussão está em qual campo? Bingo! Na macroeconomia. Mas e se a notícia fosse: fábricas brasileiras investem em inovação para crescer? Isso mesmo, é a microeconomia que entrou em ação. E é juntando todos os elementos da macro e da microeconomia que os economistas estudam o mundo em que vivemos. Veremos mais pra frente de que forma eles podem fazer isso. Se isso nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso. Por isso que, quando a aluna me perguntou, posso fazer as duas no mesmo período? Pode, você vai estudar coisas diferentes, mas tudo é economia. Ontem a gente falou sobre o consumidor, a gente falou sobre as escolhas, o trade-off, sobre produção de países, sobre a fronteira de possibilidade de produção, e hoje a gente vai falar sobre a macroeconomia. Aqui eu tenho como principal agregado, né? Eu tenho principais, na verdade. Hoje a gente vai ver o PIB, que é a produção nacional, mas a gente trata na macroeconomia de renda, de emprego, desemprego, investimento, poupança, taxa de juros, decisões do governo de política fiscal, política monetária, política fiscal, política de renda, nível de geração de preços, taxa de câmbio, tudo isso aqui é macroeconomia. Então, a macro, como vocês viram no vídeo, é o comportamento dos agentes agregados, e a microeconomia é o consumidor e o produtor. Beleza? A gente vai entender hoje, com a medida da produção global de uma economia, entender como é medida essa produção na economia,
o cálculo do PIB nominal e PIB real e avaliar a relação entre o PIB e o bem-estar da sociedade. É isso que a gente vai ver agora. Por que esse é um agregado econômico importante? Por que eu vou estudar a produção global de uma economia? Bora, gente, vamos participar aí, vamos abrir esse microfone, ajudar a titia aqui na aula. Vitória, Jair, qual que foi a pergunta, professora? Aí. Oi? Qual que foi a pergunta mesmo? Tá na tela. Por que a gente estuda esse agregado macroeconômico? Por que eu estudo PIB? Cara, na minha visão, se você não estuda o PIB, não tem como você conhecer tipo, a população que você tem. E, tipo, através do PIB, a gente sabe quanto essa população pode gastar, quanto eles ganham. É exatamente isso. A gente vai ver o que essa sociedade produz, né? O quanto que ela trabalha, quantos bens ela produz, qual o tamanho dessa sociedade. É como se fosse um orçamento de casa. Você vai olhar a casa, vai ver o que entra e o que sai. Então, a gente vai estudar esse PIB para ver a prosperidade da nação. Por que os Estados Unidos é melhor que o Brasil? Qual a primeira coisa que a gente vai olhar? Para comparar um país com outro. PIB? O PIB. Depois a gente vai olhar a moeda, depois a gente vai olhar o desemprego. Pô, não sei se está dando para ouvir ou não. Tô te ouvindo, Gabriel. Então, é para isso que a gente vai estudar. Para falar sobre PIB, PIB é produção. O que é produção? Qual é o conceito de produção? Na produção são gerados todos os bens e serviços necessários à vida humana e, concomitantemente, e gera toda a renda que será distribuída entre os agentes econômicos. Então, a produção tem a ver com a renda. Tá? E porque vocês não nem todo mundo estava na aula de ontem, mas a gente estava falando sobre isso aqui ontem. Tá? Você tem o mercado de bens e serviços, as empresas que estão nesse mercado de bens e serviços, elas pegam o fator de produção, né, que é o insumo, que a gente viu sobre a escassez, pega o trabalho das pessoas, que ela compra, paga o salário, a família vai lá e gasta o bem, gasta comprando bens. Esse aqui é o fluxo da economia. A gente estuda em micro, mas eu trouxe para cá para vocês entenderem um pouco melhor. Esse fluxo monetário é o dinheiro, por exemplo. As famílias, elas compram, as empresas pagam as famílias para produzir. E as famílias, elas compram os produtos, tá? Claro, não é da mesma empresa, mas esse fluxo aqui simples ajuda a entender como é que funciona a economia. Aí você tem as 3 perguntas que a gente viu ontem: o que, quando produzir, como produzir, para quem produzir. E aí eu vou só me dar o ok do vídeo, tá? Que isso aqui é um vídeo também, falando sobre o nosso PIB. Ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas no país, teve uma forte queda de 4,1% em 2020. Esta foi a pior concentração desde o início da série histórica atual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 1996, totalizando 7,4 trilhões de reais. A queda interrompeu o crescimento dos últimos 3 anos, quando o PIB acumulou alta de 4,6%. O PIB per capita alcançou R$ 35.172 no ano passado, recuo recorde de 4,8%. No quarto trimestre, que fechou o resultado de 2020, o PIB cresceu 3,2%. Para o IBGE, o resultado é efeito da pandemia de Covid-19, quando diversas atividades econômicas foram parcial ou totalmente paralisadas para controle da disseminação do vírus. Os serviços recuaram 4,5% e a indústria 3,5%. Os 2 setores somados representam 95% da economia nacional. Já a agropecuária teve alta de 2%. Então, a matéria está falando que a gente teve uma queda no PIB no ano passado. O que isso quer dizer? Que a gente produziu menos. Se a gente produziu menos, a gente precisou de mais ou menos mão de obra? Menos. Menos mão de obra. E é aí que você entra nessa questão.
Ah, professora, mas eu não estou fazendo economia, não quero saber disso não. Pô, você quer sim, porque você quer emprego, não quer quando sair da faculdade? Sim. Se a economia estiver em recessão, vai ser mais difícil de conseguir emprego. Então, você tem que entender esse contexto da economia. E por que a economia entrou em recessão? Qual foi o maior motivo do ano passado? Que será o mesmo motivo desse ano? A pandemia. A pandemia. As empresas e lojas fecharam as portas, porque tinha que fechar mesmo. Esse lockdown foi necessário, devia ter feito até antes, enfim. Ninguém vendeu, ninguém comprou. Logo, você não precisa repor estoque, você não precisa fazer. Claro, tem uns pontos ou outros ali que a venda aumentou. Por exemplo, pessoas começaram a comprar coisas para casa, porque começaram a trabalhar em casa. Então, aí compra material de blogueirinha, tá vendo? Robô, coisas que eu não compraria se eu não tivesse a pandemia. Então, alguns setores cresceram, sim. Mas, no geral, a gente teve uma queda muito forte. Então, a gente precisa entender o país que a gente está, o momento econômico para tomar a decisão, para saber sobre o nosso emprego, sobre o nosso salário, sobre investimento. Então, isso vai ajudar a gente a entender a economia. Aqui, só simplificando, pode falar. A área farmacêutica da saúde, no caso, subiu, né? Ou não? Exatamente, porque as pessoas ficaram doentes, né? Várias doenças, não só doença, o corona. Eu fui no dentista ontem, estava sentindo muita dor aqui. Na ATM. Ele falou que ele não tem horário mais, porque muita gente com o estresse da pandemia e tal, desenvolveu ansiedade e desenvolveu ATM. Então, assim, você vê, tem consultório psicólogo e psiquiatra, eu acho que não tem vaga mais não, ninguém tem vaga, porque todo mundo ficou meio lembrado da cuca nesse ano, entendeu? Então tem setores setor de assim entrega que também, né? A Amazon, Oi, por exemplo, setor de entrega também, né? A Amazon cresceu ridiculamente. A Amazon cresceu absurdamente. As lojas americanas, cara, hoje em dia você consome, fantástico, né? Como é que você teve uma guinada no setor de entrega de produto, de logística. Lojas americanas você tinha que ir na loja comprar ou você comprava pela internet, ela te entregava depois. Hoje você pode comprar um celular nas lojas americanas, ela te entrega em 3 horas. Bizarro isso. Bizarro. Mas algumas falar, coisas Larissa. também foram que a gente acaba percebendo que não precisa, né? Que a gente ficando em casa vai afetar negativamente, não só na parte que fecha. Fecha vai ser algumas coisas que vão, ao longo dos anos, não vai voltar mais. A gente mudou um pouco o padrão de consumo. A gente consome hoje coisas que não consumia antes, enfim. Por exemplo, eu comprava muita roupa... como as roupas, né? Roupa social. As roupas, os sapatos, ninguém compra mais isso. Não compro sapato. Eu sou a doida por sapato, né? Então, assim, eu compro sapato, promoção de sapato... Só se for chinelo, né? Porque chinelo... Agora é só chinelo. A Havaiana vai ficar rica, porque toda hora eu arrebento uma Havaiana. Eu adoro sapato, tá? Acho que você também. Mas eu não compro sapato tem 2 anos. Porque eu vou comprar sapato para ficar em casa. Eu compro Havaiana. Eu já comprei 3 Havaianas esse ano. Pode falar. Professora, um ponto muito importante também a ser comentado. Oi, Ariane, tudo bom? Que bom que você apareceu aí para mim. Alô. Quem quer falar? Felipe Tayanara, né? Itainara. Eu. Ah, pensei que eu estava escutando. É porque eu trabalho como auxiliar de produção e a minha empresa, ela fabrica material cirúrgico, avental, e contratou muita gente durante a pandemia, aumentou muito, a empresa está entrando muito funcionário, tá vendendo bastante. Olha que interessante. Obrigado por compartilhar essa experiência com a gente, Itainara. Tem um setor que se alavancou por conta da pandemia. Exatamente. Felipe, você quer falar ou Anderson? Agora eu não posso falar não, professora, tem polícia aqui na minha frente. Eu não posso falar. Tá bom, tchau. Pelo amor de Deus, não olha para essa câmera. Ó, vocês estão sabendo aí que eu não tenho nada a ver com isso. Se aconteceu um acidente esse menino aí, não é culpa minha não, hein? Desliga isso aí. Então, vamos lá. Vamos continuar. A gente pode dividir esses fatores de produção, porque a empresa pega os insumos, fatores de produção, transforma em produto para ser vendido. A gente pode dividir em trabalho, capital e recurso natural.
São só grupos, só para facilitar o estudo. O PIB, né, Produto Interno Bruto, que é a matéria dessa aula, de um país, uma região, representa a produção de todas as unidades produzidas na economia, todas as fábricas que produzem, todos os agricultores que produzem alguma coisa, entram aqui nessa conta. Produção são as transações econômicas com valor de mercado. Como que a gente soma o que é produzido num país? Imagina se eu tivesse que somar paçoca, remédio e avião. Não dá. Né? Imagina a quantidade de coisas que o país produz. Então, como é que a gente soma isso para ter o PIB, o dado PIB? A gente usa o monetário. Né? A gente usa uma medida de dinheiro, porque a gente pode somar dinheiro, a gente não consegue somar produtos, porque são produtos diferentes, tá? Só explicando aqui, o slide que tem um texto grande, eu deixo para vocês estudarem, tá? Como as definições ou exemplos que eu não toco aqui, então é importante. Eu mandei por e-mail essa apresentação, mas se alguém quiser, eu posso mandar aqui pelo chat também. Se alguém puder botar lá no grupo do WhatsApp. Então, toda vez que tiver um texto, eu vou passar por ele, porque é só para vocês estudarem depois. O PIB é o Produto Interno Bruto. Interno bruto, porque é a soma dos valores dos bens e serviços produzidos no país em determinado período. Interno, porque o PIB conta tudo que é produzido aqui dentro, tá? Produto bruto, porque não leva em consideração o desgaste que os edifícios e maquinário têm ao longo do tempo da produção. O valor é em unidade monetária, então é em dinheiro, tá bom? Período, geralmente, trimestre e ano. São várias óticas para se analisar o PIB. O PIB pode ser analisado, por exemplo, pelo valor agregado, que é isso que a gente vai ver agora. Consiste em calcular o que cada ramo da atividade adicionou ao valor da produção final em cada etapa do processo produtivo, para não evitar a dupla contagem. Então, o valor da produção, tá? O valor agregado é o valor da produção menos o consumo intermediário. Isso aqui é parte da atividade de vocês. Então, fiquem ligadinhos aí que vocês vão utilizar esse conceito para fazer atividade. Por exemplo, trigo e pãozinho. Eu não posso somar o trigo 2 vezes na hora que eu estiver somando a produção do pão. Por isso, eu vou adicionar só o valor agregado, o que cada empresa agregou de valor na produção. Um exemplo aqui, uma empresa... Tudo bem, gente? Posso continuar? Tem alguém com dúvida? Ok? Posso? Pode continuar. Beleza, Débora, obrigada. Você tem uma empresa que produziu, em 2020, 5.000 unidades e vendeu essas 5.000 unidades a R$2. Por exemplo, tá? O valor da produção foi de R$10.000. Desses R$10.000, ele tem que tirar o quê? As despesas operacionais, que foram de 8.000. Então, você teve um lucro de R$2.000. Só que nessa despesa operacional tem o pagamento de salário e tem o custo da matéria-prima. Esse custo da matéria-prima já foi contabilizado por outra empresa. Então, ele não entra aqui como valor agregado. O que você tem aqui de valor agregado? 10.000, que foi o dinheiro que foi vendido, o produto final, menos os 3.000 de insumo, que já tinha sido contabilizado por outra empresa. Por isso que o valor agregado aqui é de 7.000. 7.000 sendo 5.000 de salário, pessoas trabalharam para produzir esse produto, e R$2.000 de lucro para o dono da fábrica. Beleza? Tem um outro exemplo aqui já levando em consideração 3 empresas. Aí você tem a cafeteria, que vende o café, a refinadora do café e o agricultor que produz o café. Então, começa aqui. O agricultor produziu 100 quilos de café. Aí ele produziu, não teve custo nenhum, então ele produziu 500, vendeu por 500, teve lucro de 500. Vou começar de cima para baixo, que é melhor. Então, você tem 1.000 xícaras de café ao preço de R$3. Você vendeu, uma empresa, essa cafeteria aqui, vendeu 1.000 xícaras de café a R$3. A R$3, então ela teve um valor bruto de 3.000. Só que ela teve que comprar o pó de café. E o pó de café, 100 quilos de pó de café, custou 1.800.
Então, qual foi o valor adicionado da empresa? 1.200. Só que desse 1.200, R$800 é de lucro e 400 de salário que ela pagou para os funcionários dela ali trabalharem e venderem o café. Bom, mas esses 100 quilos de café foi comprado de uma outra empresa, que é a empresa que refina o café, que moe o café, embala o café. Essa empresa vendeu 100 quilos de pó de café a R$18. Ela lucrou, então, o valor bruto da produção dela é de 1.800. Só que, desses 1.800, 500 foi o que ela pagou para o agricultor produzir. Então, qual foi o valor adicionado nesse mercado, nesse PIB? 1.300. A mesma forma, 900 em lucro e 400 em salário. E, por último, o agricultor. Professora? Pode falar, Anderson. Professora? Pode falar. Então, o valor agregado o valor adicionado vai ser sempre o custo da produção? O custo da produção e o lucro. Vai ser sempre o custo da produção. O lucro e o custo sem ser a matéria-prima. É sempre o valor adicionado. Então, o lucro está na composição. Isso. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Eu só tô abrindo. Sim. Aqui, ó, esse valor adicionado, VA, ele está aberto. 1.200 é 800 de lucro e 400 de salário. Tá bom? Entendi. Beleza. E, por último, o agricultor. Só que o agricultor não tem o custo, porque aqui, para simplificar o exemplo, né? Não precisa, ele vai comprar semente, mas o agricultor produziu 100 quilos de café e vendeu para a refinaria a R$5, produziu R$500. Então, isso aqui, você vê que a gente não pode contar o valor bruto de tudo, senão a gente vai contar duas vezes. Vai contar esse 1.800 que está vermelho e vai contar esse 1.800 que está branco. Por isso que se conta de valor adicionado. R$3.000. Professora? E está dividido entre lucro e salário aqui nesse exemplo. Pode falar, Larissa. O valor adicionado, no caso, então, é tudo que foi movimentado, né? Não está separado, junto o gasto com o lucro. Porque o salário, no caso, que está aqui é o que foi... O salário é um custo. É tudo que a empresa, todo o valor de dinheiro que foi adicionado, valor adicionado, é tudo que foi adicionado àquilo que ele comprou como matéria. Por exemplo, aqui é o café. Tá? Essa é a única forma de medir o PIB? Não. Eu tenho outras formas. Posso apenas contabilizar o produto final, que vai para a mão do consumidor. R$3.000, que é o mesmo que você vai observar aqui no valor agregado. Então, essa é uma maneira. Aqui, por exemplo, voltando àquele fluxo de renda, tem o cafeicultor, a empresa, né, que produz o café, a empresa que refina e a cafeteria. E elas usam a mão de obra do cara que trabalha na refinaria, do cara que planta, que vendeu essa mão de obra, e vai gastar esse dinheiro com outros produtos. E é assim que funciona a economia, tá? Você quer explicação? Oi? Oi, boa noite. Boa noite. Quem está falando? Deixa eu ver. Oi, Daiane. Minha xará. Professora, eu não entendi aquela parte de onde saiu o lucro e o salário. Ah, tá. De onde saíram aqueles valores. Tá. Não, valor é fictício. Esse valor aqui é um valor fictício mesmo. Assim, eu que disse que eram R$800 de lucro e 400 de salário. Só para exemplificar o valor agregado, tá bom? Tá bem, professora. É igual a esse aqui, ó, que eu fiz aqui. Custo de matéria-prima. Tudo que não for custo de matéria-prima foi um valor adicionado pelaquela empresa. Então, se ela vendeu um produto de 10.000 e ela comprou de matéria-prima 3.000, ela adicionou o valor de 7.000. E esse 7.000 está dividido entre o lucro dela e o que ela gastou para pagar os trabalhadores. Tá bem. Tá bom? Tá bem, professora. Obrigada. Beleza. Vamos dar uma olhadinha na série de produção do nosso país? Olha que beleza. Essa aqui é uma série que vai desde 2008. Você pode ver que tem uma tendência de crescimento. Aqui, quando chegou no final de 2019, o que aconteceu? Pandemia. Que belezura, ó. Para baixo.
Isso vai fazer parte do exercício de vocês, tá bom? Aí uma curiosidade, quais são os estados que mais contribuem para esse PIB? Olha que interessante. Caraca, São Paulo? São Paulo, Minas Gerais. São Paulo carrega nas costas aí. Olhando o gráfico aqui, São Paulo tá que tá, né? Então, ele é do IBGE, você tem lá uns dados interessantes para olhar. Isso aqui eu achei interessante para mostrar para vocês. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, bastante também. Petróleo, sai daqui. Está diretamente ligado às maiores potências, né, do país. Os estados mais fortes, assim, vamos dizer. O PIB per capita. O que é o PIB per capita? Molezinha, se você viu o PIB, você divide pela quantidade de pessoas que existe no país. Então, o PIB per capita é uma referência importante para medir em síntese, né, o padrão de vida do país. Essa medida é fortemente afetada pela distribuição de renda. Aqui, para vocês terem uma ideia, olha só, a gente tem o PIB do mundo, que é o verdinho, o PIB da Argentina, do Brasil e da China. Tá vendo todo mundo crescendo aqui próximo? Agora, se eu mostrar com os Estados Unidos. A conta do per capita é feita com o número total da população ou só da população economicamente ativa? População. Olha obrigado. Como é que está os Estados Unidos, lá na frente. Caraca. Quando a gente olha só os países aqui, nossos parceiros comerciais, por exemplo, esse aqui, ó, né? A Argentina é um ótimo parceiro comercial, a China. Estados Unidos também Achei que da China fosse estar maior. Oi? Achei que da China fosse estar maior. Aqui é 2016, né? Porque eu não tenho esse dado aqui depois disso para comparar. Estados Unidos é o maior PIB do mundo ou é o Japão? Oi? Vai botar a lista aí dos maiores PIBs do mundo? Per capita, no caso? O maior PIB per capita do mundo é de Luxemburgo. São 1.113 dólares per capita. O nosso são 8.000 por ano, tá? 8.796 per capita. A gente está no 72º lugar. Então, PIB bom aqui é Luxemburgo, Suíça, Macau, que eu também não me surpreendi quando olhei. Noruega, Irlanda, Estados Unidos é o 7º. E por último, o pobre... Oi? Não, pode terminar, depois eu faço a pergunta. E o último pobre coitado é o Sudão do Sul, que eu não sabia nem onde ficava, fui lá, Sudão do Sul. A República do Sudão do Sul é um país encravado, localizado, é um país africano, no norte da África. Pode falar. PIB per capita, então, para medir a qualidade de vida? Média é uma medida bem difícil, porque assim, no nosso país tem gente que não ganha nem 10% disso. É uma medida, assim, a grosso modo, sabe? Para você ver a economia do país. Entendi. Tá bom? O negócio é se mudar para Luxemburgo. IDH, na verdade, no nosso país, a maioria da população não ganha nem metade disso, né? A maioria não ganha disso. Porque se você parar para pensar a quantidade do câmbio, qual é o salário mínimo? 1.000. Vamos arredondar? 1.000. A pessoa ganha 12.000 por ano. Divide isso por 6. Exatamente 1.040. Menos os descontos. Avaliar também a diferença. Sem os descontos. Sem desconto, lógico. Quem falou também aí? Eu perguntei se o IDH é calculado usando o PIB per capita também. Olha, eu não lembro a fórmula do IDH para te responder, mas eu procuro e vou te lembrar e vou ver para você. Eu não lembro de cabeça. Tá? Então, eu tenho essa forma de medir o PIB, que vocês viram, que é só somar o valor do produto que vai para o consumidor, ou por valor agregado. E eu tenho também mais duas formas, que é a soma da renda e a soma dos gastos. A gente vai ver uma delas agora, é o PIB. O PIB é dado por essa equação linda e maravilhosa aqui. PIB, também chamado de Y e despesa agregada, é o consumo das famílias, mais o investimento, aqui é investimento fabril, em maquinário, em expansão de fábrica. E o interessante é o seguinte, quando você vê o Y crescendo, a economia crescendo, isso vai gerar mais aumento aqui no I, investimento em fábricas, expansão de fábricas, e vai gerar mais emprego. Então, assim, professora, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, sim, porque aqui, ó, você está aqui, você faz parte desse
você pode ser afetado por esse I, por esse G, que é o gasto do governo, X são as exportações e M as importações. Então, se eu somar todas essas variáveis, eu também encontro o PIB, beleza? É uma outra forma de calcular que vai dar a mesma coisa. Pode falar. Só pode voltar, por favor, rapidinho na fórmula, só um instante. A gente ouve muito dizer que quando o PIB aumenta, como é que fala? O poderio aquisitivo, o poderio econômico das famílias, o poder de aquisição e tudo mais. Eu achava que isso estava um pouco mais diretamente relacionado à inflação, né, o controle da inflação, do que diretamente ligado ao aumento, quer dizer, ganho e perda, né, do PIB. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Tá diretamente... Felipe, olha para frente. Pelo amor de Deus. Não, agora eu já cheguei, professora. Já chegou em casa? Ai, que bom. Cheguei, graças a Deus. O PIB, né, tá ligado à inflação. A gente vai estudar isso daqui a 3 aulas, porque primeiro eu preciso ensinar vocês o que é o PIB, depois o que é a inflação, como é que eles se relacionam. Mas o PIB está diretamente ligado à sua despesa, a despesa com consumo, a despesa com investimento, gasto do governo, exportação menos importação. Especificamente, na verdade, a economia é como se fosse o corpo humano, é toda conectada. Então, é muito difícil de você separar uma variável da outra. Principalmente em macroeconomia aqui, que uma coisa afeta a outra. Se eu tiver um aumento no consumo, isso vai impactar no aumento da produção. De que maneira? Você vai demandar mais produto. Vai produzir mais. E o aumento da produção também vai gerar mais... vai ter um impacto nessas variáveis. E o aumento da produção também vai gerar um impacto no desemprego, no emprego, no PIB, na inflação. Está tudo conectado. Difícil separar, tá bom? Tá bom. Obrigado, senhor. Nada, meu querido. Aqui, o conceito de investimento, só para falar, esse investimento que entra aqui é o investimento em fábrica e tal, é um investimento fabril. Deixa eu dar um ESC aqui. Eu vou passar para vocês aqui um endereço interessante. Tá, peraí. Eu tenho... essa aqui é uma calculadora. Você consegue calcular o PIB através dessa equação. Salvem aí para vocês, olharem depois, pesquisarem. Então, essa aqui é uma calculadora para calcular o PIB. Ela calcula o PIB também, o PNB, que a gente vai ver. Eu acho que não vai dar tempo de ver hoje, vou ter que marcar o final dessa aula para a semana que vem, com a dúvida. O que não entra no PIB? O que não entra nessa contagem do PIB? Tá? Produtos feitos em casa, que a gente já sabe, aquela vizinha que vende brigadeiro, não tem como contabilizar isso no PIB, porque ficaria inviável. Produtos ilegais, né, contrabandos e tal, isso não é contabilizado no PIB, e nem drogas, óbvio que não. Só para lembrar aqui que alguns produtos não são contabilizados nessa conta. Esses componentes do PIB também não levam em consideração, por exemplo, problemas ambientais, que podem ser efetivamente ocasionados. Para computar os bens produzidos que não são vendidos no mesmo período, se incorporou uma rúbrica, que é uma conta chamada variação de estoque. Quando você não vende, você bota como estoque. Esse aqui é o valor da exportação e importação ao longo do tempo. Aqui a gente pode ver que tem crescido. A exportação, ela é boa para o PIB, faz a economia crescer. A importação é uma conta negativa no PIB. Então, quanto mais você importa, menos você produz. O que faz sentido, né? Aqui, pela ótica da despesa, eu peguei no IBGE como é que é dividido o PIB do Brasil. Esse aqui é de 2017, eu vou lá já para 2019. 64,9% do PIB é o que a gente consome como consumidor. 20% do PIB é a despesa de consumo governamental. Então, assim, o governo também gera produção. Ele consome. Aqui é variação de estoque, mas força bruta de capital fixo, é a empresa, né? Aquele investimento em fábrica, é responsável por 15,1%. Exportação de bens e serviços, 14%.
e aqui importação é negativo, né? A coisa, ela tirou 14% daqui do PIB. Professora, existe PIB nominal e PIB real. Qual é a diferença entre um e outro? O PIB nominal, ele mede a produção de bens e serviços correntes. Pode falar, Vinícius. Antes de você entrar em PIB nominal, enfim, é uma dúvida. Já que a gente não conta várias coisas como drogas, coisas ambientais, enfim, qual é a margem de erro, então, do PIB? Porque essas coisas movimentam muito dinheiro. Pergunta ótima. Não tenho a mínima ideia. Mas é uma pergunta muito pertinente. Eu só não sei te responder. Tipo, é muito dinheiro. Principalmente economia informal. Cara, se você parar para ver, a gente compra coisa informal pra caramba. Assim, a vizinha tá vendendo um bolo. A vizinha tá vendendo não sei o quê. A minha tia vende doce. Enfim, tem muito dinheiro que rola nisso. Camelô, não tem como contar. Sim. Né? Então, tem dinheiro aí que não é contabilizado. O que deveria, por exemplo, se a sua empresa ela causa danos ao ambiente, você tem que punir essa empresa. Claro. Né? Com um valor, para ela não acabar com o seu meio ambiente. E isso não acontece, porque não entra no PIB. Essa multa, se a empresa ganhar uma multa ambiental, essa multa não é calculada? Não entra aqui. Eita, tá, entendi. Beleza. Obrigado. Nada. O PIB nominal, como eu falei antes, mede a produção de bens e serviços avaliando a preços correntes. Então, o preço de hoje vezes o que você vende hoje. E o produto real leva em consideração um preço constante, para você realmente ver o que está afetando o seu PIB. Se é o preço, porque o preço pode aumentar, e aí você está falando que o PIB aumentou, mas realmente ele não aumentou, porque o que aumentou foi o preço. Então, esse é o problema do PIB nominal, porque ele pode aumentar pela produção do bem ou pelo preço. Por isso que a gente usa o PIB real para saber o crescimento real da economia, tá? Quando eu falo de PIB real, eu calculo com a soma das quantidades dos bens vendidas a um preço constante. E eu elimino o efeito da inflação, que vai ser o nosso próximo assunto de aula. O que é PIB? A macroeconomia, como vimos na aula anterior, olha para o todo, lembra a visão panorâmica de uma floresta. E de toda a fauna e flora observadas pelos economistas, o Produto Interno Bruto, o famoso PIB, é um dos ecossistemas que mais merecem atenção. O PIB é a medida em dinheiro de toda a produção de um país em determinado período. Mas atenção, entram na conta do PIB apenas bens e serviços produzidos no período em questão. Por exemplo, se um carro foi produzido em 2014, mas foi vendido em 2015, ele entra apenas no cálculo do PIB de 2014, não no de 2015. E o que mede o PIB? Ele mede a atividade econômica dos países. Mas temos um problema aí. A unidade de medida do PIB é dinheiro, e quando medimos tudo em dinheiro, precisamos fazer alguns ajustes. Imagine se a produção de todos os itens for constante de um ano ao outro, mas o preço de tudo tiver dobrado. O cálculo do PIB não seria fiel à realidade. Afinal, o PIB teria dobrado sem alteração nenhuma no ritmo de produção. Esse cálculo a preços correntes, menos preciso, é o chamado PIB nominal. Os economistas preferem medir a atividade econômica com o PIB a preços constantes, conhecido como PIB real. Nessa fórmula, explicando aqui de maneira simplificada, os economistas calculam o PIB como se os preços não tivessem mudado ao longo do tempo. Funciona assim. Para calcular o PIB real de 2015, os economistas usam 2014 como ano base para os preços. Ou seja, toda a inflação ocorrida em 2015 é desconsiderada. E é só assim, observando apenas a variação física da produção econômica, que dois PIBs de dois períodos diferentes podem ser comparados. Mas e aqueles gráficos todos que vemos na TV quando falam sobre o PIB? O que significam? Se nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso. Essa série é super interessante, tem alguns conceitos que eu utilizo aqui, porque é bem explicativo e bem visual a explicação para que vocês possam fixar o conteúdo na cabeça.
Então, a gente usa PIB real para saber se a economia está crescendo ou não está, ou está em expansão, ou está em recessão, porque o preço é constante, você elimina o problema da inflação. Eu tenho o conceito de produto interno bruto, PIB, e produto nacional bruto. O PIB, leva em consideração tudo que é produzido aqui dentro do país. Então, por exemplo, empresas que não são brasileiras, que produzem aqui dentro, a gente contabiliza. Mas elas não são brasileiras. Então, esse é o PIB. O PNB, ele só conta o que é produzido por empresas do país. Por exemplo, os Estados Unidos é mais... nos Estados Unidos, eles costumam contabilizar mais o PNB. Por quê? Porque os Estados Unidos têm várias empresas que atuam em vários lugares do mundo. Então, para eles, é mais vantajoso contabilizar o produto nacional, que é produzido por empresas nacionais. E a gente não, a gente conta o que está no nosso território, independente se a empresa é brasileira ou não. Essa é a diferença do PNB e o PNB e o PIB. Mais um vídeo para a gente... Deixa eu ver se vai dar tempo. Não vai dar Rapidinho, tempo. professor, rapidinho. Pode Só falar. para fixar aqui, PNB é o que é produzido por empresas do seu país que estão espalhadas pelo mundo. Empresas nacionais. Isso. Mesmo que não esteja no seu território. Isso, exatamente. É nacional, por exemplo, mas não precisa estar no seu território. Por exemplo, a Apple é uma empresa americana. O que ela produz de valor agregado vai ser contabilizado nos Estados Unidos, mesmo que ela use a China como ponto de produção. Show de bola, show de bola. Entendeu? Aqui, essas empresas aqui não são brasileiras, elas produzem aqui. Vai entrar no nosso PIB, mas elas não são brasileiras. Mas não entraria no nosso PNB. Mas as empresas nacionais também não entram no PIB, não? Oi? Eu achei que o PIB englobava tudo. Então, tipo, o PIB vai englobar essas três, que não são brasileiras, mas atuam aqui, mas uma nacional também não entraria junto com elas? Entraria. Tudo que é produzido dentro do território brasileiro entra no PIB. Ah, sim, mas... Porque eu tô pensando, por que os Estados Unidos faz isso com o PNB? Porque eles têm muito mais empresas fora. Então, mesmo tirando as que atuam lá dentro, que não são deles, eles preferem porque produz muito mais exteriormente. Ah, tá. Agora fez sentido. Fez sentido? Agora fez. Olha, Júlia, você me fez uma pergunta em que eu acredito que sim, mas eu não sei. De fato, eu nunca vi. Eu acredito que sim. Ela fez uma pergunta aqui no chat, que nos países onde as drogas são legalizadas, eles entram no PIB. Existe lucro, né? Existem empresas que são regulamentadas para isso e gera lucro. Possivelmente, sim. É o que eu acho, mas eu não tenho certeza. Posso procurar para você, porque eu nunca olhei, de fato, isso em outro país. Bom? Deve ser igual qualquer produto, tipo café. Eu acho. Porque, assim, cigarro aqui, imagina que conte, né? E tem locais que o cigarro é proibido. Então, faz sentido. Faz sentido. É uma droga legalizada, né, o cigarro. Aqui, mas em outros países pode ser que não. Do iPhone. Beleza. Então, só para terminar, o último slide aqui. O pagamento e recebimento de fatores. Quando eu tenho o recebimento de fatores de produção maiores do que o pagamento, eu tenho, então, uma renda líquida recebida do exterior. Quando recebida é menor que o pago, eu tenho uma renda líquida enviada ao exterior. A última coisa é o seguinte, se o PIB, né, se esse crescimento for positivo, a gente chama de economia em expansão. E se esse crescimento for negativo do PIB, a gente diz que a gente está vivendo uma recessão. Quantos períodos, professora? Tem gente que trata 3 meses como período de recessão. Por exemplo, se cair no primeiro trimestre de 2020, cair no segundo trimestre em 2020, segundo trimestre de 2020, terceiro trimestre de 2020, a gente considera isso como uma recessão econômica. Se subir no primeiro semestre, subir no segundo, subir no terceiro, a gente considera isso uma expansão econômica. Se no meio do caminho teve uma troca de sinal, aí a gente não considera. Tem gente que considera dois semestres consecutivos. Por exemplo, queda e queda é recessão, alta e alta é expansão. Então, isso varia muito de quem está analisando, mas basicamente é assim, 2, 3 períodos, semestres, para a gente ver o que é recessão e o que é expansão econômica. Agora, tem alguém com dúvida aí? Todo mundo preencheu, gente,
o questionário? Preenchi até errado. Preencheu, preenche Tamo de junto, novo. tamo junto. Tamo junto. Olha, agradeço. Obrigada, Barbosa. Obrigada, Ariane. Gente, ajuda a Titi, abre a câmera quando puder. Fala comigo para tornar a aula mais animada, tá bom? Mais dinâmica. Porque se a gente tivesse na sala de aula, vocês iam abrir essa câmera de qualquer maneira, né? Vinícius também abriu. Obrigada, Vinícius. Jonathan abriu aí para ajudar. Obrigada. Viu? Vamos transformar isso numa aula mais dinâmica. Adorei a experiência da aluna. Foi a Hamlet, não foi? Falou da empresa que ela trabalha. Cadê? Tá aí ainda? Falou sobre a empresa que vende produtos hospitalares. Tainara. Ah, tá. E Tainara. Obrigada, Tainara. Sabe por quê? Porque a experiência de vocês também conta. Conta muito, na verdade. Não só a minha. Aqui é uma troca de experiência. Tá bom? Então, fiquei muito feliz. Muito obrigada. Tá vindo outra aula, né, Ariane? Tudo bem. Eu entendo, mas você entendeu como é que vai funcionar, né? Vou tentar marcar em 2 horários o próximo encontro para que você possa participar em um deles. Bom, a atividade... Oi, pode falar. Não, só para falar que a gente ainda está meio perdido, mas acho que com o tempo todo mundo vai começar a participar mais um pouco. Aqui no início está rolando meio esse desencontro de horários, informações, mas vai rolar. Sim, eu entendo. Acho que a aula da semana que vem vai ser mais animada. Mas eu agradeço muito a participação de todos vocês. Foi ótimo para mim a aula, consegui dar todo o conteúdo, a gente conversou, trocou um pouco de ideia. Agora eu vou falar um pouco da atividade. Professora, é a única vez que você vai falar da atividade? Não, vou postar no e-mail, vou postar lá no AVA, vou encher o saco de vocês. Essa atividade, eu fiz um... Peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Estão vendo? Não. Tá. Não, ainda não. Já vou abrir um minutinho. Pronto. Share screen. Beleza. Estão vendo? Agora sim. Eu fiz um PDF com a atividade explicando passo a passo. E a atividade ela é feita no Google Forms. Não adianta me entregar um e-mail. Quando eu já tiver acesso no AVA, vocês vão postar no AVA. Então, por enquanto, vai ficar assim, mas vai dar certo. Como o colega falou, no início é tudo muito difícil porque você está se adaptando. A primeira atividade, ela é referente a essa aula. Ela vai ser entregue até o dia 16, nesse endereço aqui do Google Forms, que eu já vou passar para vocês, quem puder aí, colocar lá no grupo do WhatsApp, tá? É essa aqui. Aquele PDF só explica o que está aqui. Beleza? Posso continuar aqui? Então, o que os dados atuais... Obrigada. O que os dados atuais do PIB dizem sobre a saúde da economia? Vocês vão abrir um site do Banco Central Americano e vão responder perguntas para mim. O site é esse aqui. Deixa eu passar também o link para vocês aqui. Eu vou botar amanhã, quando eu botar essa aula lá no YouTube, eu vou colocar todos os links também, para facilitar a vida de vocês. Então, vocês vão olhar aqui. Esse é o site da economia americana. Aqui tem o PIB da economia americana. Tem o gráfico. Tem aqui o produto interno bruto real, tá? E não o nominal. Tem previsão que o banco faz dessas variáveis. Então, vocês vão olhar esses dados reais e vão responder algumas perguntas para mim. Uma dica é que aqui, ó, no final de cada gráfico, você abre outro site com mais dados. Então, se você vier aqui clicar, e não sei por que não está funcionando agora, só porque eu estou mostrando para vocês. Enfim, ele vai te mostrar um outro site que você pode baixar os dados e, enfim, ter mais acesso à informação.
Mas esse aqui é o site que vocês vão usar para responder as perguntas, que estão aqui no Google Forms. Até o dia 16, vocês vão responder essas perguntas, olhar a informação no site sobre o PIB americano. Eu não botei brasileiro porque não tenho essa informação aqui disponível tão facilmente, e vocês ainda não conseguem pegar, e, enfim, o caminho é mais difícil, por isso eu fiz americano. Então, eu tenho tudo explicadinho aqui sobre a atividade. Vocês vão botar o nome, matrícula, e-mail. E vão começar. Atividade 1, analisando os dados do PIB. Analisando dados do PIB. O endereço também está aqui, que é aquele endereço que eu estou mostrando para vocês aqui. E vão responder as perguntas. 1, 2, 3, de 3 a 5, aqui, 4, 5. Aqui estou explicando direitinho, ó, você consegue pegar mais dados aqui. E são 5 perguntas. E algumas perguntas têm A, B e C. E todas sobre a matéria de hoje. E aí, na semana que vem, eu vou marcar um horário. Na verdade, eu vou tentar marcar meia hora e meia hora, de tarde e de manhã na sexta-feira. Tá? Já estou deixando aqui que vai ser na sexta. Vou marcar e confirmar. Para vocês tirarem dúvidas sobre a atividade. Mas podem ir fazendo, tá bom? E eu vou postar no AVA amanhã também. É até dia 16, ou seja, vocês têm 12 dias para fazer a atividade. Vão tentando fazer. Eu acho que não vai surgir dúvida. Se surgir, manda um e-mail para mim ou assiste na sexta-feira que eu vou mandar o link. Pode falar, Carlinha. A gente consegue ir respondendo aí e, tipo, salvando e depois responde, continua do ponto que parou, Não. ou só responder uma vez e envia, não tem como mudar nada? Só uma vez que envia. Por isso é que eu vou botar aqui para vocês, inclusive no chat, o PDF com as instruções, porque nas instruções estão as perguntas também, tá? Ok, para vocês irem fazendo. Professora, só fazer uma perguntinha. Claro. Eu no final de ontem, de microeconomia, vou ver ela amanhã. Já tem trabalho também? De microeconomia? Não. Show. Peraí que eu já vou te explicar um negócio. Deixa eu só salvar aqui. Se alguém puder botar no grupo do WhatsApp, tá? Esses 2 links e o PDF. Já colocou lá, professora. Obrigada. Aqui, ó, o PDF com as atividades. Então, o PDF é tudo que está aqui no Google Forms, tá no PDF. A gente está usando o Google Forms e o e-mail para se comunicar porque a gente está sem o acesso ao AVA. O RH falou que vai colocar o acesso ao AVA só no dia 5. Mas, enfim, então, a semana que vem eu consigo me comunicar melhor com vocês. Professora, por que a Pode senhora falar, não Ivy. cria uma sala no Classroom? Que aí fica mais fácil da comunicação, até Também- o AVA estar liberado. Também é uma possibilidade. Se na semana que vem o AVA não estiver liberado, eu vou criar. Pensei nisso hoje. Obrigada pela dica, tá? Para ficar mais fácil para vocês pegarem o material. Mas eu vou dar tempo para vocês fazerem atividade. Aí eu vou falar com o outro menino, perguntou se tem em micro. Como eu sei que tem muita gente fazendo micro e macro, eu vou tentar intercalar as atividades, entendeu? Então, na semana que vem, eu vou passar a atividade para micro, que vai ser entregue 12 dias depois, para vocês intercalando, beleza? É o que eu posso fazer para ajudar. Beleza? Então é isso, gente. Beleza. Olha, obrigado pela participação. Desejo para vocês um ótimo final de semana. Tá? Muitíssimo obrigado. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, Obrigada, ainda tem professora. 7 minutos. Obrigada, professora. Nada, amanhã eu já posto Obrigada, os links professora. e Boa posto noite. essa aula lá no YouTube. Beijo para vocês. Beijo, Ariane. Obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, professora. Só uma dúvida. Pode falar. Então, as aulas presenciais, assim, falando nós todos, elas vão ser marcadas, já vai receber e-mail para dizer quando é que vai acontecer. Todas. Todas. Vocês E vão não vão receber. ser semanais, de vez em quando que vai ter. O resto é tudo gravado para que todo mundo possa assistir no horário que puder. Que foi Então, o semanalmente vai ter no YouTube uma aula gravada, mas de vez em quando vai ter uma. Ah, tá. Então, Pra gente, eu vou olhar as respostas aqui no Forms para ver qual é o melhor horário para todo mundo. Para ver se eu consigo, pelo menos, intercalar, fazer uma na sexta e uma na segunda, para ver se todo mundo consegue assistir um pouquinho. Tá bom?
É importante essa troca de informação e de experiência. Pode falar, Barbosa. O slide que a senhora passou hoje da aula está disponível em algum lugar? Oi? O slide que a senhora passou na aula hoje fica disponível em algum lugar? Você recebeu o meu e-mail de hoje com o link da aula? Acredito que não, porque o link eu peguei no grupo da turma. Tá, então eu mandei por Hoje e-mail. eu também não recebi, não. Eu recebi há algum tempo um e-mail com um link. Dava até para perguntar isso do slide também. Tá, deixa eu botar o slide aqui para vocês, pode ser? Aí você pega aqui. Mas de qualquer forma também, para as aulas futuras até, tipo, poderia colocar no próprio vídeo do YouTube, na descrição. Mas aí eu botaria para baixar onde? Eu tenho que ter acesso ao AVA. Sim. Para baixar, se você quiser fazer o upload no Mega, o Mega é bom lá. Mas aí já parou para pensar a quantidade de endereços que vocês vão ter que usar? Daí vai que dá Ia ficar meio doido mesmo. Então... Olha, se for de macroeconomia, eu posso mandar lá, porque eu recebi pelo e-mail. Tá. Micro eu não sei ainda, porque eu não estou na turma. Tá, deixa eu ver a aula 1. Deixa eu ver. Eu também tenho um vídeo de resolução de exercício que eu já postei para vocês, eu vou mandar o link.